Oi gente, estou aqui para terminar de contar para vocês o meu testemunho. Antes eu quero dizer que eu fiquei aí um longo período sem postar o vídeo, porque eu postei a parte final do meu testemunho, eu dividi ele em 3 partes, postei as 2 primeiras e quando eu fui postar a última parte, o YouTube me deu uma notificação de direitos autorais, porque eu coloquei uma musiquinha de fundo assim, sabe? E aí eles me mandaram uma notificação, não excluíram o meu vídeo, era apenas um alerta. Mas aí quando eu fui assistir o vídeo eu percebi que a música de fundo ficou muito alta. Excluí o vídeo, depois tentei refazer ele, tentei postar de novo. Mas o que eu fiz? Acabei excluindo o vídeo pra sempre. Gente, aí eu perdi o vídeo, cara, entendeu? Eu fiz de tudo pra recuperar, porque eu queria que vocês tivessem a sequência mesmo, né, no mesmo dia que eu gravei, da mesma forma, a mesma roupa, aquela energia que tava, aquele espírito que tava dos primeiros vídeos, mas não foi possível. Então eu relutei bastante, fiz de tudo que vocês imaginarem pra conseguir resgatar esse vídeo, mas não consegui. Eu espero que fique 10 dessa vez. E aí eu vou postar pra vocês totalmente diferente, mas é a continuidade do que eu venho trazendo pra vocês aqui, tá bom? Então, no vídeo anterior, vocês viram eu falando sobre o namoro que eu tive, o motivo de eu ter ressaltado ele bastante, e eu terminei dizendo que algumas amigas minhas não tiveram a mesma criação que eu tive, né? Elas tinham outros valores, outros costumes, outra criação, outra família, outro tudo. Então, isso pesou bastante aí na minha vida e vocês vão entender por quê. Quando eu comecei a namorar, gente, o meu namoro, a gente não tinha relação sexual, então eu tava assim, se eu não me engano, no 2º, 3º ano do ensino médio, 2º ano, não sei. E as meninas já tinham perdido a virgindade, né? Então a gente ficava naquele universo de se reunir com as meninas pra querer saber como que tinha sido a primeira vez delas e tudo mais, né? Porque quando você não faz, você quer falar muito sobre o assunto, você quer ouvir muito sobre aquele assunto. E eu tinha algumas amigas que elas falavam assim pra mim: nossa, Fá, não acredito que você não tem relação sexual com seu namorado. Poxa, vocês se gostam tanto, não tem problema nenhum, não sei o que e tal. E eu me mantendo firme, gente. E essas minhas amigas, elas praticavam sexo, então elas me orientavam a fazer. E nessa idade, né, a gente tem amigas que nos influenciam, que estão junto com a gente. Então é muito natural, de repente, você ter amigas que pensam diferente de você e elas te orientarem a ter esse tipo de atitude ou outras atitudes que você não tem esse costume ou não teve essa educação, enfim. E aí, o que eu falava pra elas? Que eu não queria fazer, que eu queria só fazer sexo quando eu me casasse e tal, aquela coisa, né? Só que aí, gente, começou a ficar muito difícil, porque você fica falando muito sobre aquele assunto. E aí a gente assistia muito filme pornográfico junto. E eu queria enganar a mim mesma, né? Eu falava assim: ah, eu vou assistir filme pornográfico só pra ver a reação de tal amiga minha. Eu tinha uma amiga que a gente assistia esse tipo de filme juntas, e ela ficava totalmente diferente, né? Então eu falava assim com a minha amiga: vamos assistir só pra gente ver como fulana de tal vai ficar? E a gente ia assistir, ficava observando ela, mas no fundo, eu também queria ver como que funcionava, como que era aquilo tudo. Então aquilo foi entrando na minha cabeça, as minhas amigas falando pra eu fazer, a gente assistindo pornografia juntas, até que num certo momento do meu namoro, começou a ficar um pouco mais quente, né? Eu e meu namorado, é claro que assim, não foi uma coisa muito exagerada, né? Ele não chegou a passar a mão em mim, nada disso, mas o meu pensamento a respeito do sexo no namoro começou a mudar um pouco. Eu comecei a achar um pouco natural, um pouco normal. E aí os meus pensamentos começaram a mudar no seguinte sentido. Eu pensava assim: ah, se ficar um pouquinho mais quente aqui esse namoro, eu não vou parar não. Só que eu já tinha falado pro meu namorado não passar a mão em mim, que a gente não ia fazer sexo e tal. Então ele me respeitava, né? Eu não cheguei a comentar com ele que eu tava com esse tipo de pensamento, de permitir algumas coisas. Ficaram só nas minhas imaginações, nos meus pensamentos. Eu não falei nada com ele, então ele não avançava o sinal.
Só que o meu pensamento já tinha mudado, né? Tinha esquentado um pouco os nossos beijos, conforme você vai pegando intimidade no namoro e confiança no teu namorado, na tua namorada, você não vai se importando com algumas coisas e isso é muito perigoso. Até que chegou um dia que a gente estava sozinho em casa e a gente começou a namorar, né, um pouquinho mais quente do que o normal, do que o início. E aí a minha mãe, ela tinha ido na igreja, então a gente estava sozinho. Aí estava próximo do horário já da minha mãe voltar. Aí eu falei assim pra ele, pra gente dar uma volta, né, na rua. E ele topou, então eu falei pra ele, então me espera aqui na sala que eu vou lá no quarto trocar de roupa. E fui lá no quarto sozinha trocar de roupa. E conforme eu fui escolhendo a roupa ali que eu ia colocar, eu sentei na minha cama e o ambiente do meu quarto mudou totalmente. Eu senti algo diferente, a atmosfera mudou. E de repente eu lembro que a gente morava numa casa muito humilde, não era laje, era um tipo de telha, me esqueci o nome da telha que era, mas aquelas telhas bem grossas e cinzas. E aí eu olhei pra cima e de cima eu fiquei imaginando Deus me olhando. Parece que eu saí do meu corpo e fiquei olhando de lá de cima. E na minha imaginação eu imaginava Deus, Deus me vendo. Deus vendo que a gente estava namorando de forma mais quente, Deus vendo que os meus pensamentos tinham mudado. Para vocês terem noção, eu nunca tinha ido no motel também. E as minhas amigas ficavam falando de motel. E aí o meu namorado falou assim pra mim, se você quiser eu te levo no motel, né? A gente só conhece o quarto, não vai acontecer nada demais e tal. E eu tava pensando em ir pra conhecer esse quarto. Na minha imaginação, estava assim, eu não vou fazer sexo com ele. Se ele estiver pensando isso, ele tá muito enganado. Mas eu vou levar um biquíni pra eu entrar na banheira. Eu vou levar, sei lá, uma roupa sensual pra eu atiçar bastante ele, mas eu não vou fazer nada. Mas se ele quiser deixar um pouquinho mais quente, eu vou deixar, mas eu não vou fazer. Então, olha o laço, né, que eu estava caindo, e de repente você pode estar passando pela mesma coisa, os seus pensamentos podem ter mudado, você pode estar permitindo algumas coisas na sua vida que você não permitia, e você pode achar que tem o controle da situação, mas é muito mais fácil você ter o controle da situação sem estar nela, do que entrando nela e achar que você pode controlar. Né? Graças a Deus eu não precisei passar por essas coisas, porque eu tive essa experiência no meu quarto antes. Conforme eu olhava lá de cima e eu imaginava Deus me vendo, vendo os meus pensamentos, tudo que estava acontecendo, como eu estava mudada, eu comecei a ficar envergonhada. Eu fiquei com vergonha de Deus. E foi essa vergonha, esse constrangimento de me achar impura diante dele que quebrantou o meu coração. Não foram os livramentos de morte que eu tive, como vocês viram no vídeo anterior. Não foram as experiências de revelação de sonhos, né, que eu tive. Não foi nada disso. Mas foi esse quebrantamento, essa vergonha que eu tive de estar na presença de Deus, de imaginar Ele me vendo e eu estar pensando o que eu estava pensando. Eu ainda estava no campo das ideias, eu ainda não tinha feito nada demais, mas eu estava pensando em permitir muitas coisas. E aí eu achei muito estranho aquela sensação, aquela experiência. O ambiente, a atmosfera do meu quarto ficou diferente, eu comecei a ficar constrangida e eu estava muito esquisita. E aí eu peguei e falei assim pra Deus, eu falei, Deus, se é o Senhor falando comigo, trazendo alguma coisa à tona, querendo me dar alguma mensagem, eu quero fazer contigo uma prova. Não que eu tenha esse direito, mas né, vamos lá, tô precisando aí. Aí eu falei assim pra Deus, eu tinha uma amiga que ela tinha se convertido e ela vivia na igreja agora, né? Ela estava noiva e a igreja dela não era no mesmo bairro que a gente morava, era num bairro vizinho ao nosso e ela não ficava mais na rua, fazia muito tempo que eu não via ela também. E aí eu falei assim, se eu encontrar a Dai no meio da rua, a essa hora da noite, porque já era mais ou menos umas 10 horas, né? Era impossível ela estar essa hora na rua. Eu falei, se eu encontrar ela, eu sei que é um sinal do Senhor pra mim, que o Senhor tá querendo falar comigo alguma coisa. E aí eu troquei de roupa e fui, mas não falei nada com esse meu namorado, a gente não comentou nada sobre nada, eu fui indo porque eu falei assim, eu não quero nem manipular nada aqui, porque eu quero ver se é de Deus esse negócio.
E subimos a rua, que era uma rua da casa do noivo dela, mas se ela estivesse, gente, na casa do noivo dela e tal, eu não ia chamar ela. Eu tinha que encontrar ela na rua. Beleza, a gente foi subindo e era uma subida assim muito íngreme, né? E quando a gente chegou mais ou menos perto, eu vi uma pessoa em pé. E aí eu fui chegando perto e fui vendo que aquela pessoa era a Daiane. Aí ela falou assim pra mim: nossa, Fá, eu te conheci de longe, fiquei te esperando aqui, porque eu tô indo embora sozinha. Gente, o noivo dela não deixava ela ir embora sozinha, ele tinha carro. Como que ela estava saindo da casa dele naquele mesmo horário, me reconheceu de lá de baixo, eu estava subindo, né? Ela estava em cima, então eu estava lá embaixo. Sem ela, tava escuro, gente, ela não sabia que era eu. E ela falou que me reconheceu e ficou me esperando. E aí eu já viajei, eu fiquei só pensando no que estava acontecendo. A Dai deve ter falado muito de Jesus pra gente, né? Mas eu não sabia mais nem o que estava acontecendo. E aí a gente acompanhou ela até a casa dela. E essa experiência com Deus foi muito significativa pra mim. Aí eu falei com esse meu ex-namorado, eu falei assim: olha, amanhã a gente vai na igreja. E ele falou assim: tá bom. Mas eu não contei mais nada pra ele. E a gente foi na igreja. Chegando na igreja, o pastor começou a pregar e falou muito comigo a mensagem. E aí ele fez o apelo para poder a gente ir lá na frente aceitar Jesus. Aí eu fiquei com aquela vergonha de ir lá na frente. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu te aceitei, tá? Mas eu não vou lá na frente não, porque ninguém pode saber que eu me converti. Eu tenho vários amigos que iam tirar sarro de mim. Enfim, eu falei assim: eu não vou lá na frente pra ninguém ficar sabendo. Isso daqui vai ser uma coisa entre eu e Deus. Só que esse meu namorado, ele foi lá na frente aceitar Jesus. E eu não tinha conversado nada com ele, gente. E ele foi lá na frente e aceitou Jesus, e eu fiquei assim muito tocada com aquilo, porque de forma alguma a gente tinha conversado. E aí a minha irmã estava lá comigo na hora, aí o pastor falou que quem quisesse também receber uma oração podia ir. Aí ela aproveitou a deixa, né, e me fez a pergunta. Ela falou assim: Fá, você não quer ir lá na frente receber oração? E eu falei: tá bom, só para receber oração. E fui, o pastor orou e tal. Só que os irmãos, eles consideraram que eu tinha aceitado Jesus e me trataram como as demais pessoas que estavam lá na frente. Pegaram meu número de telefone e tudo. Todo mundo lá já me conhecia, então eu não precisava daquilo. Mas como eles achavam que eu tinha aceitado Jesus, eles começaram a pegar os meus dados, a me deixar num lugar separado pra gente conversar depois. Toda a recepção, e eu fui deixando aquilo acontecer, né? Eu fui indo conforme as coisas estavam acontecendo. E aí, quando eu cheguei em casa, todo mundo ficou: ai, você aceitou Jesus? É verdade que você agora é crente? Que não sei, que todo mundo começou a me perguntar. E eu falei: não, gente, não tem nada a ver. Eu sempre fui na igreja de vez em quando. Eu só fui lá na frente receber oração e não aconteceu nada demais. Só que quem disse, gente, que eu conseguia mais ser a mesma pessoa? Eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais usar as mesmas roupas que eu usava. Eu dançava axé, eu andava quase nua no meio da rua. Então começou a me incomodar aquilo. E a primeira vez foi assim: eu fui colocar uma blusinha que eu era muito acostumada a usar. Ela tinha um decote bem generoso e eu amava a blusa desse jeito. E eu coloquei a roupa, e quando eu fui me olhar no espelho, eu bati o olho no tamanho do decote que eu tava. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo assim: pra você tá bonito, tá? Seu peito tá redondo, cintura fina, você coloca um shortinho que deixa o bumbum redondo, arrebitado e tal. Pra você é esse tipo de coisa que você pensa. Mas os homens lá na rua, eles te imaginam em cima de uma cama, pegando no seu peito, chupando seu peito, pegando na sua bunda. O Espírito Santo, ele foi bem claro comigo, né? Eu acho que Deus, ele não tem pudor para falar dessas coisas para que caia a nossa ficha. E ele falou: é desse jeito que os homens te imaginam. Eu falei: não, mas não é o que eu quero. E eu falava comigo, me olhando no espelho, falando assim: não é o que eu quero. Não, não é. Eu não quero que me olhem desse jeito. Não é por isso que eu uso esse tipo de roupa. E aquilo começou a me incomodar. Eu coloquei uma calça jeans e uma camiseta, porque eu não tinha roupa decente para usar. Mas eu não queria mais que me olhassem dessa forma. Então eu comecei a me vestir desse jeito.
E aí os meus amigos começaram a notar que eu tava me vestindo assim e começaram a pesar na minha de que eu tinha aceitado Jesus e eu negando. Gente, eu tinha muita vergonha. A primeira área que Jesus mexeu em mim foram as roupas, mas pode não ser a sua. Para mim precisava, porque eu andava na rua de uma forma muito sexualizada. Eu dançava axé, então eu estava me comportando agora de uma forma que era real no meu coração. Nenhum irmão chegou em mim para falar o que eu tinha que usar, o que eu tinha que deixar de usar. Não foi nada disso que aconteceu. Foi ali, diante do espelho, um momento entre eu e o Espírito Santo. E eu nem sabia quem ele era, mas eu sabia que os meus pensamentos agora estavam diferentes e eu não estava mais com vontade nenhuma de vestir aquelas roupas. Foi muito bom eu ter me convertido na igreja que eu me converti, que foi a Assembleia de Deus, porque eu precisava me desintoxicar, sabe? Tirar essas coisas de mim, essa vontade de chamar atenção, essa mania de me vestir desse jeito, essa vontade de dançar axé. Muita coisa em mim foi mudando, mas esse foi o primeiro aspecto que o Espírito Santo tocou e pode ser diferente para você, mas para mim foi assim. Outra coisa que mudou radicalmente em mim e que eu acho que foi a maior transformação de todas. Depois eu fui notar que eu era uma pessoa muito apática. Sabe, os meus sonhos, eles na realidade existiam, mas não me impulsionavam. Eu não tinha força de ir atrás, eu não me achava capaz. Na minha família, a gente não era motivada a pensar em estudar, a pensar em faculdade, a pensar em emprego. A minha mãe sempre falava, né, pra gente casar, fazer sexo só com o nosso marido, ter os nossos filhos, cuidar da nossa casa. Então foi assim que ela nos educou. E as outras coisas, escola e tal, emprego, a gente não era tão motivado assim para buscar isso. E também eu não tive instruções corretas durante a minha infância. Eu não era uma pessoa com pensamento bom a respeito de mim mesmo. Não achava que eu era capaz de muitas coisas, que eu ia chegar a algum lugar. Eu não achava nada disso de mim. E de repente as coisas começaram a mudar totalmente. Sabe, eu comecei a ir na igreja, mas primeiro deixa eu contar pra vocês que teve um momento que eu não consegui mais esconder dos meus amigos, porque eu já estava muito diferente. E aí os meus amigos falaram assim, Fá, não tem jeito, você não é mais a mesma pessoa. Uma amiga minha que eu dançava axé, falou, me encurralou, me colocou contra a parede. Aí eu falei assim, Gabi, você tem razão, eu me converti e eu tô precisando de roupa, então vamos trocar tudo que eu tenho de roupa. Ai, gente, mexeu aqui na câmera. Tudo que eu tenho de roupa que não tá legal pra mim, né, esses shortinhos, esses tops, essas coisas eu quero trocar. E aí a gente trocou, ela me deu algumas saias, algumas blusas e eu comecei a ir pra igreja. E quando eu comecei a ir, gente, lá na Assembleia de Deus, tem todo jovem que chega, né, participa da juventude, do coral. Mas na minha mente, né, da criação que eu tive e tudo, as pessoas que cantavam naquele grupo eram muito especiais. Não era qualquer pessoa que podia participar daquele grupo. Então eu achava que eu nunca ia poder participar de nada. E ficava ali na minha, sentadinha no banco, né, na nave da igreja, né, todo assembleiano sabe do que eu tô falando. E aí eu falava assim, gente, que lindo, esse povo deve ser muito especial, esse pessoal que canta, porque olha que coisa maravilhosa. Não é que Cristo não queira se revelar para você se você é uma pessoa importante, mas é que eu achava que Deus ele tem a mesma mentalidade, o mesmo critério de escolha que as pessoas aqui da Terra, que só escolhem pessoas com o que elas podem receber, de olho no que elas podem ganhar, no que aquelas pessoas serão úteis a ela. E eu não tinha nada de útil para Deus, mas Ele me escolheu. Eu queria viver de novo e de novo e de novo, só para que todas as vezes eu pudesse ofertar a minha vida no altar, eu pudesse sentir a presença que eu estava começando a sentir agora, eu pudesse sentir a força pulsando no meu peito, o prazer, a alegria de viver que eu achei que eu tinha no mundo. Eu tinha muito mais agora em dobro, a alegria dobrada, a vida plena que Cristo Jesus preparou para mim. Então eu não me achava digna de estar ali num coral adorando a Deus? Quando não? Para mim não é. Então, uma vez a regente do coral, ela era muito amiga da minha irmã
E ela chegou em mim e falou assim: Fá, quando é que você vem pra mocidade? E eu olhei pra ele e falei assim: Adriana, mas eu posso? E ela falou: claro, a gente tá muito ansioso aguardando você entrar. Gente, aquilo foi como um presente pra mim. Eu me imaginei, gente, agora eu vou estar no meio do povo de Deus. Mas eu não sabia que eu era povo de Deus. Eu me achava muito indigna daquilo tudo. Aí os líderes de jovens, na época era o Djalma e o tio Dilson, eles vieram e eles falaram assim: não, vem, participa dos jovens com a gente e tal. E aí eu e meu namorado, na época, a gente entrou no grupo de jovens. E aí pra mim era fantástico. Nossa, eu ia todos os dias na igreja. Aí eu comecei a ficar apaixonada pela palavra. Eu falei assim: gente, eu quero saber dessas histórias todos os dias da minha vida, porque eu não via a hora, gente, eu não via nada, eu não levantava para fazer xixi, eu não levantava para tomar água, porque eu queria ouvir o pregador pregando. E aí ele pregava e eu não via a hora da palavra e de ouvir aquelas histórias. E eu falei pra minha irmã um dia, eu falei: nossa, eu não aguento mais ouvir só de domingo, de quinta, só quando eu vou no culto. Eu quero todos os dias, eu quero ouvir a palavra todos os dias. E ela falou assim: Fá, quando você começar a ler a Bíblia, que você vê como é lindo quando Deus, ele vinha como uma nuvem sobre o povo dele no deserto, de manhã, e quando era à noite ele vinha numa coluna de fogo para proteger eles do frio. É a coisa mais linda, você vai se apaixonar. Gente, eu não entendia por que Deus vinha como nuvem ou vinha como fogo, mas isso me tocou de uma forma tão profunda que eu falei assim: a partir de hoje eu vou comprar uma Bíblia e eu vou ler a Bíblia todos os dias. Aí eu fui aqui no centro da cidade, comprei uma Bíblia rosinha e eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu lia a Bíblia no ônibus, eu lia quando eu acordava, eu lia à tarde, eu lia para dormir, eu lia direto a Bíblia, sabe? Eu lia a Bíblia inteira, assim, ó, vamos ler, e fui lendo. E fui conhecendo as histórias e me apaixonando e me apaixonando. Porque nessa época eu comecei a me apaixonar por missões. Como eu amava missões. No culto de missões, o líder ele me pediu para sempre levar uma palavra. E eu levava uma palavra e tudo quanto era oferta, tudo quanto era voto que eu fazia com Deus, eu fazia a respeito de missões. Porque missões salvou a minha família. É porque a igreja estava aberta e pregando que eu fui salva. E agora o desejo do meu coração era que essa oportunidade fosse estendida a todas as pessoas. Então eu pensava assim: eu não posso pregar, porque na época eu ainda me achava inferior demais. Não é assim, você aceita Jesus hoje e amanhã você tá a pessoa mais top das galáxias. Não é desse jeito, né? É tudo um processo. Então, quando eu achava que eu não podia pregar, eu falei: tá bom, eu não posso. Eu não sou uma pessoa privilegiada, eu não sou filha de pastor nem nada, mas o meu dinheiro pode manter isso daqui aberto. Então, na época eu já estava trabalhando, aí todo voto que eu fazia, eu dava dinheiro para missões. Gente, não que fosse essa a minha intenção, mas eu era muito próspera nessa época. Deus começava a me abençoar muito, tudo que eu queria eu conseguia ter, né? E eu entendo sim que é pelo meu coração generoso, não pelo meu dinheiro caindo na salva, mas pelo meu coração à disposição daquele que é o dono do ouro e da prata. Então eu entregando tudo que eu tinha ao Senhor, era um símbolo de que o meu coração estava totalmente rendido a Ele, e Ele retribuía isso a mim com muitas bênçãos. Eu consegui muitas coisas nesse período que até hoje eu sou beneficiada por causa disso. Eu colho muitos frutos, porque Deus ele não deve nada a ninguém, nem muito e nem pouco. E não é só financeiro não, muitos frutos espirituais, de experiências que eu tive com Deus, de buscas intensas que eu tive na presença dele. Eu colho os frutos hoje. Eu passei a orar de madrugada, que as irmãs do Círculo de Oração falaram pra mim que a filha era menor. Tudo que falava pra mim eu fazia. Passei a orar de madrugada. Minha vontade intensa era ir no monte, mas ainda não tinha dado certo. Li a Bíblia sempre. Gente, foi mudando totalmente quem eu era. Então, se você está nesse início de caminhada, se você está começando a seguir Jesus, a ter um encontro com Ele agora,
que você gaste tempo lendo a palavra, orando ao Senhor e se disponibilizando para a obra dele naquilo que ele precisar de você. Então, a minha caminhada com Cristo, ela começou desse jeito. Eu com muita vergonha, tendo que deixar algumas coisas para trás e tendo que me apropriar agora da identidade de filha que eu sempre tive e que eu não sabia. Mudou meu pensamento daquela menina que não podia chegar a lugar algum, que nunca ia ser nada, que veio de uma família pobre e humilde. E foi até por isso que eu resolvi gravar esse testemunho para vocês, porque às vezes a gente acha que a gente só precisa de Jesus quando a gente tem aquele testemunho impactante. Ah, eu era ex-prostituta, eu era ex-drogada, eu era ex não sei o que lá, morri, depois Deus me ressuscitou. Tem que ter um testemunho assim muito impactante, ou a gente tem que ser o bicho da goiaba para contar o nosso testemunho ou notar que a gente precisa de Jesus. E você pode ter, como eu, uma vida simples, entre aspas, né? Normal considerada para a sociedade. Eu não era ex-nada, mas eu fui uma menina que teve uma família muito humilde, com uma família onde o pai era alcoólatra, e é difícil conviver com um alcoólatra, gente. O meu pai era muito amoroso, mas ele tinha essa instabilidade matrimonial com a minha mãe, e isso era muito difícil, é muito difícil para os filhos. Os meus pais se divorciaram várias vezes, a minha identidade foi totalmente deturpada. Eu vivia correndo atrás de dançar, de usar roupa curta, piercing no umbigo, né, querendo de alguma forma ser vista, ser notada. E aí a gente, quando tem a vida desse jeito, não usa droga, não sai ficando com qualquer pessoa, não sou prostituta, não sou ex nada muito grave, a gente acha que a gente não precisa de Deus. Mas eu precisava tanto de Jesus para me reeducar. Sabe, a forma que eu comecei a conversar, a forma que eu comecei a identificar as coisas, a forma com que eu comecei a falar era totalmente diferente de antes. Eu falava muito palavrão, eu não podia tropeçar na rua que saía um palavrão. Eu era a menina mais esquentadinha da escola, eu não podia olhar torto pra mim, que eu já tava lá brigando com as meninas. Se batesse em alguma amiga minha que eu gostava, eu tava lá brigando também. Que destino eu teria? Mas todos nós precisamos de Cristo. Eles precisam de Cristo tanto quanto você, que não tem o mesmo nível de pecado. Ou se você é uma menina como eu era, com a identidade muito deturpada e pensando que todos os outros eram superiores a você, precisando ser violenta para se defender, né, que teve acesso à pornografia muito cedo e pode se achar muito indigno de estar diante de Deus, de estar na presença dele, de cantar para ele, de pregar para ele, de ser usado por ele, ou de simplesmente de ser chamado de filho por ele. Eu quero dizer para você que você não é uma pessoa indigna e que se você quer receber Jesus no seu coração e ser tocado por ele, ser transformado por ele, que você coloque a mão no seu coração comigo agora e repita comigo essa oração. Pai, eu oro por cada pessoa que agora está me ouvindo. Eu peço que o Senhor possa tocar na vida de cada um, que cada pessoa seja liberta agora, Senhor, de vícios, de traumas, de perdas, de tristezas, de doenças, Senhor, sejam físicas ou mentais. Que o Senhor possa encontrar agora essa menina, esse menino que vem de uma família difícil, que vem de uma família humilde, que passa necessidade como eu já passei, que está sendo ajudado, que está recebendo cestas básicas, que usa roupas de doações, sempre, Senhor, sendo aquele que recebe, como eu já fui. Que o Senhor possa encontrar essa pessoa, que o Senhor possa mostrar para ela todos os planos que o Senhor tem na vida dela, o futuro lindo que o Senhor já tem preparado para ela. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, perdoe os pecados que essa pessoa cometeu, não importa que tipo de pecado seja esse, e que o Senhor se revele cada dia mais a essa pessoa, na leitura da palavra, durante a oração, durante a adoração, durante a comunhão com os irmãos, nos cultos de celebração, nas vigílias. Pai, eu peço que cada pessoa Te conheça como o Senhor é,
Assim como o Senhor olhou para uma menina que não era nada, que não vinha de família rica, que não vinha de família de nome, de prestígio, que não tinha nada, que podia ser considerado por todos, Senhor, como uma pessoa que não é ninguém. Mas o Senhor se importou comigo. Então eu peço que o Senhor se importe com cada um agora. Essa oração, Pai, não é de autocomiseração de forma alguma. É uma oração de reconhecimento de quem eu era, de quem eu pensava que eu era, para o que o Senhor fez na minha vida hoje. Eu quero que o Senhor encontre essas pessoas, renove e transforme a vida de cada uma delas. E querido, você que está me assistindo, procure uma igreja evangélica próxima de você. Não fique sozinha. Deixe a gente cuidar de você e te inserir na família que você está começando a fazer parte agora, como uma filha adotiva em Cristo Jesus, dessa grande família de Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu tenho Instagram, vocês sabiam disso? Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo todas as informações para você me seguir lá nas redes sociais, para me acompanhar sempre. Eu peço também que você deixe seu comentário aí embaixo. Conta como que foi a sua experiência de conversão. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra semana que vem. Um beijo no coração, um cheiro para cada um de vocês e até o próximo vídeo.